37 já. Bem, gostaria de agradecer a presença aí da equipe, especificamente os governadores aí que estão presentes, nos ajudando aí nessa árdua tarefa de comandar o Distrito 2023-2024, né? Quero dizer a vocês, a toda a equipe, que a gente já pode começar a esquentar os motores para dar a partida, né? Já pode começar, só falta aí em torno de uns 50 dias. Bom, gente, a reunião de hoje, eu tive a preocupação de convidar Jane para falar um pouquinho sobre o DEI, porque é um assunto novo, né? É um assunto novo e que a gente precisa entender o que é, qual é a proposta, o que é que essa comissão pretende fazer e ela vai dar uma ideia para a gente. Antes da gente começar a reunião propriamente dita, né? Assim, mais especificamente com o DEI, eu queria me situar vocês aonde é que, no meu entender, está o DEI. Tá? Macário, coloca aquela apresentação aí do. Não, apresenta a outra, Macário, que te falei, aquela foto. Tem que sair esse negócio Essa não. daí. Né? Essa daí, pronto. Pronto, então, na realidade, o Rotary tem um plano de ação. Eu vou ser muito sucinto aí nessa. Está faltando ainda algumas informações, Macário, era outra que eu tinha. Tudo bem, essa daí. Então, para ser bem sucinto e para ser bem objetivo, né, o Rotary diz o seguinte: a gente tem que criar o impacto, né? E daqui a pouco vocês vão ver porque eu estou falando isso no DEI. A gente tem que criar o impacto e tem que mostrar o que é que a gente faz. Fundação a polio, né? A polio que a gente quer erradicar a polio, outras ações que a gente vem fazendo, inúmeras ações que a gente vem fazendo no exterior, a gente precisa divulgar e mostrar esse impacto. Segundo, a gente tem que aumentar o alcance do Rotary em si, né? Então tem que expandir, né? Expandir e diversificar o quadro associativo. Aí é que entra o DEI, tá? Que a gente precisa ampliar o quadro associativo, né? E diversificar, é isso aí. Criar novos canais de comunicação, tornar o Rotary mais aberto, atraente e alegre. Eu acho que a gente tem de correr atrás disso aí, né? Colocar todos os participantes envolvidos no processo, né? Criar abordagem, entrada de participação, valor, oferecer novas oportunidades de conexões pessoais e profissionais, também profissionais, na realidade, fazer adaptação. A gente tem que se adaptar à realidade, criar nova cultura, né? Então, tudo isso, eu acho que a gente tem que estar aberto para as mudanças no Rotary. Eu sempre digo que o Rotary tem que mudar e tem que se evoluir rápido, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente aí, né? A inteligência artificial está chegando e a gente está ficando para trás. A gente precisa mudar. Alguma coisa tem que mudar, temos que tentar. Assistimos uma palestra com o Jones, que ele está falando, tem duas regiões, mais especificamente a oitava, que é na Nova Zelândia, Austrália, aquela parte ali, e uma também na Inglaterra, que já estão mudando a questão de administração dos distritos. Então, lá não tem mais governadores, né? Estão se tratando por área, como é que fosse do Rio de Janeiro o Amazonas, tudo numa área só. Então, a ideia do Rotary é a gente procurar alternativa. Ninguém sabe se é certo, se é errado, o que é. Como também a gente tem o Rotaract aí também, que está. Então, a gente tem que se adaptar e tem que quebrar esse paradigma que tudo vai dar errado, que não vai dar errado, que vai dar certo. Mas a gente tem que tentar e tem que ouvir, tem que entender. Dito essas palavras, tá? Eu colocaria Jane aí para iniciar a explicação dela, vamos dizer assim, que não é palestra, é uma explicação, e depois que Jane falar aí, vai falar em torno de uns 20 a 25 minutos, a gente vai ter 5 minutos aí com Zélia, que vai falar um pouquinho sobre a cartilha, a oportunidade para mostrar o distrito da cartilha, tá? Então, eu passo aí para a Jane.
Ok. Estão me ouvindo bem? Estamos? Sim, estamos. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês uma tela. Estão conseguindo visualizar a tela aí? Estamos. Estou. Ok, vamos lá. Então, antes da gente começar a falar desse assunto tão maravilhoso, capaz de transformar vidas para melhor, eu queria aqui agradecer a presença de cada um de vocês, porque é nessa união, é nessa junção que nós estamos fazendo aqui hoje que a gente vai conseguir realmente transformar o Rotary Mário, em um local melhor ela para a está gente falando, tudo bem? colaborar. O Mário é o seguinte, Então, fazer uma rápida apresentação aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jane Silva, eu sou analista de sistemas, trabalho com coaching também de negócios, treinadora comportamental. Sou formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching, fiz formações na Manaqui e também sou autora de um livro chamado Estratégia de Alto Impacto. Tá? E eu queria aqui, antes da gente começar a falar sobre o DEI, ler a minha missão de vida que está escrita nesse livro, para que vocês comecem a entender o porquê que DEI, para mim, é algo como se fosse o oxigênio, que também hoje é o oxigênio do Rotary. Tá? Vou ler rapidamente aqui. Ó. Eu estou no mundo para ajudar pessoas. I am here. A minha missão de vida é tocar e transformar positivamente a vida e a carreira das pessoas. É lançar luz sobre suas sombras para co-criarmos soluções onde cada pessoa possa descobrir-se em plenitude e transformar-se na sua melhor e mais duradoura versão. Essa missão tem como base os ensinamentos do maior líder de todos os tempos: amor, igualdade, honra e respeito. Não há força contrária que vença esta base. Então, para mim, hoje, estar falando sobre diversidade, equidade e inclusão é algo mais que visceral, é algo que realmente, no dia a dia que a gente vive, é o que precisa ser debatido, discutido, para que a gente tenha uma convivência, um ambiente mais harmônico de se viver. Então, assim, vou começar com uma das práticas que a gente recomenda em DEI, que é a questão da audioapresentação. Não sei se vocês já viram falar sobre isso, ou se já fizeram, mas é simples. Aqui seria a minha audioapresentação, tá? Meu slogan é Jane Silva, tenho 43 anos, sou mulher, cisgênero, uso os pronomes ela, dela, tenho 1,80 m de altura, cabelos longos, metade grisalhos, uso óculos de grau, a blusa branca e estou usando o PIN distintivo do Rotary, End Polional e o da gestão 23-24. Então, isso aqui é uma audioapresentação que são hábitos simples que a gente vai inserindo na nosso dia a dia, nos nossos hábitos, mas que vai trazendo uma inclusão e diversidade também. Tá? Então, eu não pretendo aqui falar muito, até porque a gente tem outras pessoas também que a gente vai ouvir. Vou falar aqui só o que realmente temos para falar. Isso é um aviso, tá, pessoal? Enquanto a gente está conversando aqui, todos nós seremos aqui estimulados de alguma forma, através de imagem, de som, de sensações, né? Isso faz parte da minha formação como ser humano e como pessoa também. Então, a gente, a todo instante que a gente está trabalhando aqui, a gente está utilizando a PNL e outras técnicas do coaching para que a gente tenha um resultado realmente poderoso. Então, a gente vai estar trabalhando aqui tanto a mente consciente quanto a subconsciente. O que é a mente consciente? A mente consciente é aquilo que a gente sabe que hoje é dia 4 de maio, né? Exatamente 19 horas e 45 minutos. Estamos aqui conversando sobre DEI, né? Essa questão tão importante dentro de Rota. E o subconsciente é o que a gente não está vendo, que a gente não está conseguindo enxergar, que está lá dentro. Então, eu aviso desde já, se a partir de hoje você sentir aquele gatilho para despertar para alguma ação que de repente é um hábito que vai te trazer boas coisas,
está tranquilo, porque o que a gente vai despertar aqui é para que realmente a gente consiga trazer mudanças duradouras, né? Transformações na nossa vida. Então, a gente está falando aqui como é consciente e subconsciente, tá, pessoal? Se vocês não conseguirem dormir durante uns dias, também é normal, tá? Faz parte do processo. Quando o nosso governador Miranda falou sobre quantidade e qualidade, né? A questão do crescimento do nosso quadro associativo, nós, em Rotary, nos preocupamos muito com a questão da qualidade, né? Quais são as pessoas que irão adentrar na nossa organização? A gente preza pela quantidade e qualidade. Eu vejo isso hoje em Rotary, porque números contam. Então, faz muito tempo que a gente está enganchado aí em 1.200.000, 1.400.000, e pela história de vida que o Rotary tem, a gente já deveria ter ultrapassado isso há muito tempo. Só que, lógico, a gente sabe da consciência que, para ser um rotariano, não pode ser uma pessoa que não tenha alguns predicados, né? Mas a quantidade conta e a qualidade mais ainda. E a gente está buscando, nesse trabalho de não trabalhar isso também. Tá? Aqui uma ilustraçãozinha básica, né, para ficar bem visual, a questão da igualdade, equidade e da realidade que a gente vive. Hoje, não só dentro da nossa organização, mas muitas outras instituições e empresas, a gente encontra esse cenário aqui, né? Pessoas aí de diferentes estaturas, mas com a mesma ferramenta. Nesse primeiro quadro aqui. Nesse segundo quadro, a coisa já ficou, né, igual aqui, na equidade. E a realidade é essa. Às vezes você vê uma pessoa que tem muito estímulo e às vezes não está trazendo um bom resultado. Bom, sobre a declaração de DEI, foi iniciada desde 2019 uma força-tarefa para que a gente começasse a conversar sobre isso em Rotary, né? Então, não é algo que Jane está inventando, nem que Miranda inventou da cabeça dele. É algo que o Rotary já vem analisando, estudando há muito tempo, tá? É isso. Nós temos um documento e depois o Macário pode enviar para cada um de vocês aí, para vocês terem acesso a essa documentação. Então, nós temos uma estrutura internacional, onde a gente tem a Valerie Wafer como presidente, o Julio César Santisteban é o nosso vice-presidente, e temos o Brian Rush, que faz parte também como integrante do nossa força-tarefa internacional. Temos um código de conduta também, que é fato, não é nada inventado, nem é moda, apesar de a gente estar hoje aqui na capital da moda, mas é fato, e é algo que a gente tem que trabalhar e temos que observar com muita atenção. Aqui é força-tarefa, aqui é a documentação. Nosso time nacional. Quem nós temos? Hoje, atualmente, o presidente do DEI nacional, nível Brasil, nós temos uma organização onde a gente está com todos os presidentes dos distritos, os distritos que definiram essa comissão, seus distritos, né? E quem está comandando até o final desse mês, dessa gestão agora de junho, é o Anderson Zerves, que inclusive ele foi premiado aí, escolhido entre 6 pessoas no mundo para ser reconhecido pelo nacional. O Fred Marques, ele vai ser o próximo presidente, tá? A próxima gestão é com ele. Então, aqui a foto do Anderson, o cara que foi lá, foi premiado como campeões da inclusão. A nível de distrito, nós ainda estamos naquela questão de convocar a nossa seleção, tá? Então, quem são as pessoas que fazem parte, até agora, entraram no nosso time, né? Algumas pessoas saíram, mas quem está permanecendo até hoje? Nós temos aqui, eu como atual diretora, vou até corrigir isso aqui depois, tem que corrigir. Estou na direção prevista até 2025, e se for da vontade de Deus, e sempre fazendo um bom trabalho, ficaremos até lá. Temos o nosso nobre Alexandre Nojosa, né, que é um dos nossos conselheiros. Débora Lucena é a nossa vice-diretora, uma mulher negra empoderada, que está aí à frente dessa pauta para nos trazer conhecimentos, informações, para que a gente trabalhe essa questão da questão racial.
Bom, qual foi o primeiro passo que a gente viu onde nós poderíamos iniciar no nosso distrito a começar a discutir esse tipo de assunto, né, sobre diversidade, equidade e inclusão? Como nós não temos como visitar cada líder, cada clube, disponibilidade nós temos, mas o tempo está corrido, a gente criou, a partir de um modelo que veio do DEI Nacional, um formulário simples, onde a gente enviou para todos os presidentes do nosso distrito, né, gestão 22, 23, 24, para que eles respondessem esse formulário e, em cima desses dados, nós pudéssemos mapear qual que é o estado atual do nosso distrito, para a gente saber quais são os passos que nós temos que tomar daqui para frente. Isso levando em consideração o perfil de cada clube. A gente sabe que existem clubes diversos, com hábitos que são diferentes. Então, não adianta aqui a gente chegar, né, como o Rotary está demonstrando, que o Rotary poderia muito bem chegar agora é assim e tal, a gente tem, vamos agir dessa forma, mas ele está tendo essa delicadeza, essa atenção de escutar cada um e cada uma do nosso distrito, né, da nossa organização, para que a gente faça realmente um trabalho que seja transformador, né, que seja duradouro. Então, esse formulário é um formulário bem simples, que cerca de 30% da gestão 22-23 respondeu, mas é uma forma da gente mapear e ter alguns parâmetros. Queria aqui aproveitar o momento para registrar e parabenizar a nossa atual governadora Alexina Santos pela coragem de ter colocado essa comissão na gestão dela, e parabéns também ao nosso governador eleito aí, quase entrando na gestão, José de Miranda, por decidir dar sequência nessa comissão, porque realmente é algo que o Rotary está focando e prezando também, tá? Então, temos aqui a Ana Lúcia Luna, que é do Rotary Caruaru, faz parte do nosso conselho também. Cristina Góes, né, que vai ser a próxima presidente da Comissão de Empoderamento das Mulheres. Temos a companheira Zita Rocha, quem conhece esse ícone de Rotary, é uma mulher que está sempre nos ajudando e auxiliando da forma que ela encontra. Temos também o rotaractiano Pietro Oliveira, né, que ele é do Rotaract de Guaramirim, do sul do país. Temos o Jorge Pontes, que é um cara estudiosíssimo, professor da USP de São Paulo. E temos a Nadir Paz também, que ela é psicóloga, master coach, ela forma líderes, é mentora de coaches, e está conosco aí nessa jornada. Espero que esse time aqui continue por um bom tempo. E a gente está em fase de selecionar ainda, tá, pessoal? Inclusive, convidei um companheiro hoje aqui do nosso distrito, está aguardando ele dar um retorno. Temos também outra rotaractiana incrível conosco, que é a Bianca Montemor. Ela não faz parte do nosso distrito, até porque eu encontrei alguma dificuldade de encontrar alguns perfis para estar na nossa comissão, porque eu acredito muito na questão da pessoa ter a vivência, ter a experiência daquela situação. Porque, por mais que eu, Jane, estude sobre uma questão indígena, de raça, de autismo, o que for, eu nunca serei tão boa quanto aquela pessoa que vive aquela realidade. Então, a gente está tendo essa atenção, esse cuidado para trazer pessoas, preferencialmente do nosso distrito, do nosso Rotary, para que a gente faça o trabalho. Mas quando a gente não encontra dentro, até agora nós estamos tendo a liberdade de trazer pessoas do bem para somar junto conosco, tá? Como o exemplo aqui da Cibele, que fez uma palestra para nós também, uma mulher muito inteligente que também está colaborando conosco, tá? Então, estamos atrás de alguém da área indígena, portador de deficiência visual, física, a deficiência invisível também, entre outros, tá? Se vocês tiverem alguém que vocês possam indicar para a nossa comissão, me chama lá que a gente conversa. Então, mediante esse formulário que foi enviado para os presidentes, a gente conversou com alguns presidentes.
Por quê? Por que nós fizemos esse contato? Gente, o Rotary, como eu falei lá na sala vermelha da conferência do PETS 54 Caruaru, o Rotary, ele é feito de pessoas para pessoas. Você pode ter o melhor sistema, você pode ter o melhor computador, você pode ter a melhor inteligência artificial, mas nunca vai superar o poder que é você cuidar de pessoas, você se relacionar com pessoas, tá? Então, é essencial a gente ter esse tipo de conexão, né? Os rotarianos mais experientes, os veteranos, sabem do que eu estou falando, né? Acho que até melhor que eu. Então, esse primeiro contato nós fizemos com alguns presidentes para criar essa conexão. Como a nossa comissão não pode ir até as pessoas ainda, né? Espero que no futuro breve possamos, mas a gente tem a tecnologia ao nosso favor, então vamos usar. Então, foi feita essa primeira conexão com os presidentes e teve presidente que não quis assumir a questão do DEI, mas direcionou uma pessoa. E aí a gente convida a cada líder que está aqui incentivar que tenha uma pessoa para falar sobre esse assunto dentro do seu clube. Tá? Porque quem está lá dentro vai saber quais são as formas corretas e adequadas para lidar com cada um. E a gente vai dar todo o suporte para isso. Tá? Então, nós fizemos essa interação a partir do nosso censo interno, nós fizemos. Conversamos aqui com um monte de gente bacana, o pessoal a companheira da guia do RC Pombal, a Ana Lúcia, a companheira Haroldo, Sávila, Paulo Costa, o companheiro José Roberto de Tapetim, aqui também o Luiz Braz, a companheira Annelise, a Thalissa Tanaka, né? E, por último, agora a Ana Lamenha. A gente deu uma pausa, porque a gente teve algumas entrevistas aqui e estamos avaliando, alinhando as velas para seguir em frente. Nós tivemos a oportunidade de conversar para 4 clubes em Caruaru. Eu acredito que foi uma experiência presencial muito bacana, né? E a partir daí a gente pode replicar isso para os demais clubes, porque assim, a partir do momento que você começa a falar de algo que realmente vai transformar vidas, por mais que exista aquelas pessoas ou aquele ambiente que é reativo, que rejeita, vai chegar um momento em que a pessoa vai entender que aquilo realmente é algo que vai trazer algo de bom para a sua convivência e para o seu meio ambiente. Tá? Outra coisa é importante a gente registrar, nós sabemos que nós temos que fazer eventos presenciais e online para a gente ter insumo do nosso time, distrital, nacional e global também, né? Porque eu tenho a mentalidade, eu gosto de atuar muito no global, né? Mas se for para pensar localmente também, a gente atua. E aí a gente sabe que a gente tem que fazer seminário, temos que ter um apoio psicológico, roda de conversa, ciclo de conversa, treinamento, palestra, dinâmica, enfim, material didático, dar toda assistência para o nosso companheiro de Rotary, né? E eu costumo dizer, não só nos atendimentos que eu faço para empresas, mas para todo mundo que eu tenho oportunidade. Nós somos seres humanos. Por mais que a gente esteja aqui agora, por detrás de uma tela, que aparentemente é fria, mas aí do outro lado, eu, Jane, sei que tem uma pessoa que tem um coração, que tem um cérebro, que tem uma família, que está passando por alguma coisa boa ou não tão boa. Então, a gente tem que ter esse companheirismo que o Rotary tem, tão presencial, forte, de forma virtual também. Tá? Então, como é que a gente faz isso de forma virtual? Quem for participar dos nossos treinamentos, a gente vai passar toda a estratégia que, quando vocês verem, dizem, mas isso aqui é óbvio. Sim, é o óbvio. Basta fazer o óbvio. A gente sabe que temos que fazer, nós sabemos que temos que fazer material didático para dar todo o suporte para o nosso distrito. E a gente está disposto e disponível para fazer isso. Tá? Inclusive, nós, como sugestão do nosso governador, vamos definir também um calendário de palestras, treinamentos, para que a gente consiga começar a discutir e tornar isso um hábito, né? Não só na nossa casa, mas no clube e na nossa sociedade como um todo.
Tá? Inclusive, já convidei alguns companheiros aqui para fazer parte dessas palestras. Estou colocando aqui o nome. Não sei se vai mudar de ideia de hoje para amanhã, mas eu acho muito importante a gente se fortalecer com quem já está no Rotary há muito mais tempo do que a gente. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender muito com pessoas que têm mais experiência, têm mais idade do que eu, porque é uma troca muito bacana. Quando você se entrega, você tem ali na sua frente uma pessoa que viveu mais que você, sabe muito mais que você, e você acaba aprendendo. Então, entre essas pessoas maravilhosas que a gente fez o convite, já aceitaram, está o Mário Antonini, né, que é o decano que todo mundo conhece. Eu tive o prazer de encontrar ele lá na Sala Vermelha do PETS e fazer uma foto com ele, muito bacana. A Annelise também, falar sobre a questão do intercâmbio. Paulo Costa, que é da Rotary da Paraíba. A Leon Marcena, né, também convidei, está vendo aí se faz parte do nosso calendário. E convidado de Natal também. Então, assim, pessoal, nós estamos buscando trazer pessoas dentro do nosso clube, distrito e Rotary, para que a gente continue naquele plano lá que o nosso governador mostrou no começo. Né? E como a próxima presidente Stephanie falou, a diversidade, equidade e inclusão, ela é o oxigênio do Rotary. Então, a partir de hoje, se fizer sentido para vocês, comece a pensar, poxa, oxigênio do Rotary. O que é que eu posso fazer para que isso seja benéfico para mim e para todo mundo? Tá? Então, é isso. Então, eu queria aqui passar a palavra rapidinho para a companheira Nadir Paz, para ela falar sobre um presente, pessoal. Isso eu vejo como um presente. Minha linda, tudo bom? Estou aqui na reunião do DEI. Eu posso ligar para você em seguida? A hora de Obrigada, treinamento querida. comportamental do nível da Nadir não é nada barato, tá? Mas a Nadir veio e disse, Jane, eu estou gostando do projeto, tal, para mim, isso é maravilhoso. E ela nos ofertou, pessoal, um treinamento de alta performance, de alto impacto para os líderes do nosso distrito, onde vai ser trabalhada a questão da autogestão, a gestão de performance e gestão da convivência. Ou seja, para quem ainda não fez nenhum tipo de formação, de treinamento desse nível, vai pensar que isso é bobagem. Gente, não é. Isso aqui é um conhecimento, é uma evolução na sua vida que você vai levar para a sua vida como pessoa, como profissional, não só para o Rotary. O Rotary vai se beneficiar disso. Então, qual foi a proposta da Nadir? 10 encontros de 2 horas. Vai começar dia 7 de junho e vai terminar no dia 9 de agosto, das 19 às 21 horas. Em que, para fazer parte desse treinamento de alta performance, que custaria, no mínimo, por pessoa, em torno de 4 a 5 mil reais, basta você se inscrever doando $5. Você escolhe para a Fundação Rotária ou para o Empolio Now. Tá? Então, é uma roda da abundância aqui que a gente vai envolver tudo para que o benefício chegue para o nosso Rotary, para a nossa organização, mas, com certeza, vai chegar para a sua vida também, se você se permitir a fazer parte dessa transformação. Então, queria passar aqui a palavra para a Nadir, para ela falar um pouco sobre essa proposta que ela fez para a gente, né? E, pessoal, a Nadir é psicóloga, tá? Master Coach, treinadora de coaches e de líderes, é uma mentora de coaches. Então, Nadir, por gentileza. Boa noite a todos. Obrigada por ser convidada e fazer parte, integrar essa equipe aí, capitaneada pela Jane. E foi bem legal quando ela me convidou, pela oportunidade de contribuir. Né? Eu já trabalho com desenvolvimento humano há mais de 30 anos, não faria outra coisa senão trabalhar nessa área, né, de ajudar as pessoas no florescimento, no desenvolvimento das pessoas. E quando eu entrei, eu pensei, como eu posso contribuir, né? Vi uma equipe totalmente muito talentosa, né? Todos com muitas coisas de experiência de vida e conhecimento para contribuir. Então, eu ofereci uma contribuição que seria uma formação, vamos dizer assim, um autoconhecimento, não é só conhecimento, né?
Eu acho que as coisas se transformam através do conhecimento, mas, sobretudo, através do autoconhecimento. São competências internas que a gente desenvolve, que, como a Jane bem falou, é para a vida, né? É para levar para casa. O líder, nós somos líderes na nossa casa, nós somos líderes à nossa volta. Quanto impactamos a nossa volta? E, como a Jane falou, o Rotary, o oxigênio do Rotary é a diversidade, a equidade e a inclusão. E os líderes, eles são os guardiões da cultura. E se isso faz parte da cultura, né, o respeito, a honrar as pessoas, as histórias das pessoas, então os líderes com autoconhecimento e conhecimento para poder eles levarem à frente isso, estar sendo os guardiões dos seus clubes, das ações das pessoas à sua volta, né? Porque são pessoas que impactam. E se impactamos a nossa volta, precisamos cada vez mais ter essa clareza de impactar mais e mais positivamente. E esse trabalho, realmente, assim, é o início, né, de tudo. Eu acho que a gente está iniciando com isso, porque acho que é pelas lideranças, porque é o líder que inspira, é o líder que motiva, é o líder que traz aí essa inspiração e essa mobilização das outras pessoas, para sensibilizar outras pessoas. Então, pensamos em começar com as lideranças, esse trabalho. Então, nós vamos trabalhar o autoconhecimento, essa autogestão, onde envolve ali vários temas, a inteligência emocional, autoconsciência, enfim, várias questões de autoconhecimento pessoal, o seu perfil, quais as áreas de maior talento, quais pontos são de melhorias, enfim, esse trabalho interno, porque um dos princípios da liderança, me fala do tempo aí, Jane, se eu estiver me estendendo, um dos princípios da liderança é que, como eu posso liderar o outro, quanto mais eu tiver esse autoconhecimento e tiver muito mais clareza dessa autoliderança, o princípio da liderança é que começa num pontinho dentro de cada um de nós. Então, e a distância que eu tenho do outro, ela é proporcional à que eu tenho de mim mesmo. Então, quanto mais eu estiver próximo de mim, quanto mais eu expandir essa minha consciência, esse meu autoconhecimento, mais eu vou me abrir para os outros, mais eu vou me abrir para estar mais aberto às pessoas, aos relacionamentos e a tudo que vir. Eu acho que esse é o momento. Por isso, essa sugestão de contribuir com esse, a gente pode chamar de coaching de alta performance, ou um processo de alta performance e autoliderança, e para ser expandido aí para mais e mais pessoas. E trazer como tema central, né, sempre está abordando as ações que o DEI traria, e porque o líder, exatamente pelo líder ser esse guardião da cultura, né, de transmitir essa cultura. Por isso, pensamos em começar por aí a nossa contribuição. Excelente, Nadine. Muito obrigado, viu? Bom. Ok? Ótimo. Jane? Terminou a apresentação, Jane? Isso, estou finalizando, viu? Eu queria só... A minha aqui eu terminei, a minha fala eu terminei. Obrigada. Pronto, eu queria só perguntar se o companheiro Pietro e a companheira Ana Lamenha, a Débora, vocês querem falar alguma coisa? Por mim, tudo bem, não precisa. Você já falou tudo. Assina embaixo. Nossa, que responsabilidade. Perfeito. Tamo junto. Bacana, obrigada. Companheiro Pietro, ele está na sala? A Bianca, Jorge, não estou vendo eles aqui. Bom. E eu teria muito mais coisa para falar, mas a gente prefere fazer isso diretamente com cada líder, com cada pessoa que realmente quer ter acesso a esses materiais que nós vamos produzir. Mas eu queria encerrar aqui essa minha fala com essa
frase aqui do Carl Jung, que ele diz o seguinte, ó, conheça todas as técnicas, todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação. Como Jane, falar muito mais alguma obrigado aí. coisa? Depois de falar? uma frase dessa. Bom, eu gostaria de agradecer a Jane pela disponibilidade, pelo interesse. A gente vem conversando muito e a minha intenção era exatamente fazer que vocês conheçam essa nova comissão, né, que a Exina criou e a gente está continuando, espero que continue, né, que a gente pensa que é nova, mas na realidade isso veio de Porreres ainda, né, na criação do Rotary, onde ele tinha um engenheiro, ele era advogado, pegou um carvoeiro, um comerciante, e aí você fez uma diversidade disso aí, né? A inclusão, na realidade, foi um trabalho muito árduo, porque no instante ele cresceu do mundo todo, né? E a gente precisa aprender como é que ele cresceu tanto em tão pouco tempo, né? E a gente não consegue crescer mais, né? Diversidade, na realidade, é variedade, é você ter tudo, né? O importante é, como eu sempre disse a Jane, é servir. Qualquer pessoa que vai servir ao próximo não precisa ser se é negro, se é branco, se é doente, se é autista, se é... Não, eu acredito que servir já é um bom associado, né? E a gente tem que também, como o Jane falou, a gente tem que pregar pela qualidade, pela ética, né? Que é fundamental para os associados do Rotary, né? Equidade, a gente tratar com justiça, né? É ser justo, nada mais do que o Rotary para saber justiça e inclusão. A gente precisa inserir todos dentro do mesmo movimento, né? A gente precisa incluir eles nos movimentos que a gente tem, como aquela primeira figura que Jane mostrou ali, né? Que mostrava mais ou menos como era aqui, bem mais prático, bem mais objetivo, né? Então, eu queria agradecer a vocês. Antes de eu encerrar a reunião, né? Macário fez uma apresentação aí, para a divulgação aí, né? Eu gostaria que ele passasse, depois a gente só vai franquear a palavra aí para os... Bom, a gente vai fazer lá no Marotel, porque foi um espaço que a gente encontrou e uma condição, assim, vamos dizer, financeira melhor, tá? Infelizmente, a gente não vai ter muitas vagas, né? A gente teria um limite aí de 200 pessoas, depois pode chegar alguma coisa, sei lá, 10% a mais, mas, enfim, a gente está fazendo uma reserva para 200 pessoas, né? Alguns já falaram comigo, Miranda, eu acho que vai dar mais. Bom, mas vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Então, eu gostaria de reforçar esse convite, né? Vai ser uma posse coletiva, vamos dizer assim. Logicamente, quem quiser fazer suas posses durante a semana vão fazer, né? Eu acho que deva fazer também, mas a gente faz um chamamento geral para que a gente possa fazer uma noite de companheirismo, uma noite descontraída, né? Sem muito discurso, sem muita pompa, vamos assim dizer, que eu sou uma pessoa que sou mais simples, assim, não gosto de muita pompa, não. Tá? Então, gosto de fazer as coisas mais simples possível, né? E gostaria de contar com a presença da equipe distrital, né? Com os presidentes, enfim, com toda a família rotária que estiver disposta a prestigiar a posse aí, essa transmissão de cargo. Ok? Eu gostaria
de agradecer mais uma vez a vocês e colocaria à disposição, se alguém quiser fazer algum questionamento aí, a gente colocaria aí mais uns 10 minutos, no máximo 10 minutos aí, para a gente fazer, se alguém tiver algum questionamento, né? Kleber, os governadores aí, Emílio já saiu, né? Tem Leandro aí que quer falar aí, Leandro? Zélia não iria falar sobre a cartilha? Perdão. Zélia, me desculpe. Me desculpe, eu tinha falado isso no começo aí. Leandro, deixa a Zélia aí. Cheguei agora. Está vendo, Zélia Batistello, não é gordo, não. Era telefone. Boa noite, agora estou vendo todo mundo. Jane, você falou aí uma coisa interessante e me chamou a atenção. Nós temos um presidente eleito, ex-intercambista, que é um menino brilhante e que já foi incluído em tudo que a gente já ouviu falar. Incluído como advogado-geral da União, advogado da União, é o presidente eleito do Vitória, Gabriel, filho de Ana, ex-presidente, filho de Elmo Carneiro, fundador do Vitória. Gabriel tem uma paralisia cerebral, com isso ele tem dificuldade de locomoção e de fala, e é um menino brilhante. Eu acho que ele poderia tranquilamente ser incluído na comissão, e você pediu para a gente falar, se tivesse alguém para fazer parte. Eu acho que a inclusão daqueles que têm necessidades especiais é uma das melhores coisas que a gente pode fazer também, não só no Rotary, como na vida toda, tá? Então, é só isso que eu queria deixar para você. Maravilha. Se você quiser o contato dele, é fácil, pede a Macário. Eu tenho, mas Macário é mais fácil de ter a comunicação com você, tá? Tranquilo, eu agradeço muito. Parabéns pela apresentação, parabéns. Tchau. Zélia, me desculpe aí, eu falei no começo e terminei, tanta coisa aqui, mas fica com você aí para dar um esclarecimento melhor sobre essa cartilha, um trabalho tão bonito que vocês estão fazendo aí nessa gestão. Ele me mandou no privado, Zélia. Vou esquecer de Zélia propositalmente. Tem que abrir o microfone, Zélia. Macário, eu acho que você... Macário precisa, não é, fazer a projeção. Vou fazer, então. Vai ajudar nessa condução. Eu, enquanto coloca, não é, a cartilha em tela, eu vou dizer um pouco a vocês, dos que ainda não conhecem a Comissão das Mulheres, é que ela existe, não é, desde o ano 21, 22, e eu tenho ela aqui, Macário. Eu acho que posso colocar. Pronto. Não sei por que está ativado. Está ativado. Não tem áudio, já que deu. Aí vai ficar gravada, né? Beleza. Gravada, aí depois eu mas aí a gente vai ter que segurar um pouquinho, porque, sabe? Fica difícil. Dá para parar aí. Bem, companheiros e companheiras, governador eleito, governadora Alexina e todos os demais companheiros, para não cometer a falha de esquecer alguém. Companheiros da comissão e, como diz o título da cartilha, todas juntas fortes. Nós procuramos fazer um trabalho coletivo para chegarmos a esse resultado. E foi muito bom, porque nós crescemos no processo e contribuímos com o uso da cartilha. A comissão ela vem trabalhando desde 21, 22, o ano rotário anterior, e no primeiro ano ela teve uma ênfase na questão de ingresso de novas associadas e alguns eventos. Neste ano rotário, ela amplia sua ação com o empoderamento de mulheres. É importante dizer que nós entendemos empoderamento de mulheres
como uma questão de autoconhecimento, de reflexão, de identificação de suas possibilidades e limites, sem voltar para o século passado, quando se tratava da inclusão. A mulher hoje é naturalmente incluída, basta que ela queira. É mais uma questão de alguém dar o espaço, é dela querer ocupar. Isso é que nós entendemos. Por outro lado, continuamos o trabalho de ampliação de estímulo aos clubes, de ampliação, e estamos agora com 116 novas associadas no ano rotário 22-23, e terão participação numa posse simbólica no dia 20 de maio em João Pessoa. Mas, levando em conta, pegando um pouco de carona no nosso governador eleito, nós procuramos também ampliar o impacto e expandir o nosso alcance. É muito feliz, Miranda, essas duas diretrizes, são muito felizes essas duas diretrizes. Como ampliar o impacto? Há um fato que nós não conseguimos controlar, a sociedade não consegue controlar, que é a violência contra mulheres e meninas. E tivemos, assim, um imenso apoio da governadora Alexina, um estímulo, para nós trabalharmos um documento que desse ampliação da nossa influência nessa linha da mulher se sentir protegida, assim como da proteção das meninas, que são a futura geração das mulheres e que precisavam ter vamos dizer, uma proteção mesmo, não existe outra palavra, das famílias e do seu entorno social. Então, eu vou mostrar rapidamente a cartilha. A pretensão foi uma cartilha mesmo, não uma coisa muito longa, e ela veio realmente a ocupar um espaço vazio, porque nós já estamos em 3 distritos, além de diversos clubes que estão já multiplicando essa cartilha. Então, como eu disse, o objetivo é ampliar o impacto para que se possa ter, em muitos ambientes sociais, um documento de proteção da mulher. E o título é Todas Juntas, Todas Juntas Somos Fortes. Aí está a comissão de elaboração da cartilha, e eu quero destacar aqui toda a comissão, mas um destaque especial para Vânia Corrêa de Araújo, do Casa Amarela, e Thalissa Tanaka, além de Mabel Cavalcante, Érica, Ana Conceição e Valéria Jardelini. Esse grupo assumiu o trabalho pesado e produziu com muita força e muita vontade de acertar essa cartilha. Vamos continuar. E aqui está o índice. E, se quiser, a apresentação da governadora Alexina, a mensagem que nós produzimos para abrir a cartilha, e depois vocês vão ter a oportunidade de ver. E aqui eu queria que eu andasse um pouquinho devagar para vocês verem que houve uma seleção de temas, isso foi feito coletivamente, reconhecendo a violência. Aí é uma coisa extremamente necessária, porque as mães não sabem que houve abuso e a exploração sexual das crianças. Necessariamente, elas não sabem. Então, nós estamos oferecendo alguns sinais de que isso ocorreu, para que, quando as mães notarem, já tentem intervir. Tem um tema anterior, que eu diria, que é a infância perdida. A infância perdida, ela é algo que se relaciona à gravidez precoce. No dia 20 de abril, a futura governadora Alice Fernandes fez um evento em João Pessoa, que eu tive a felicidade de participar, e até hoje é inesquecível para mim. Aquela adolescente de 15 anos grávida, outra de 20 tendo o 3º filho. Então, a maior parte delas sem o pai ao lado. E então vocês veem que é uma infância roubada mesmo. E nós precisamos proteger essa infância. E o que fazer para estancar o ciclo de violência doméstica e familiar? Nós estamos trabalhando isso
lá na comunidade do Casa Amarela já foi iniciado um trabalho com as mães do Poço da Panela e estamos pedindo a todos os clubes, e muitos já estão dando a sua resposta, para que essa cartilha seja utilizada nos RILAs, e assim as ideias sejam multiplicadas em todas as comunidades das escolas públicas. Podemos passar as leis, porque às vezes precisa ver. Aí é quando a gente chama isso de empoderamento. Nós não tratamos empoderamento como luta, mas como conscientização. Então, as leis que protegem a criança, o adolescente, e apoio, que as mulheres podem recorrer a essas redes de apoio. Então, nós oferecemos redes de apoio nos 3 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, para que tenha um instrumento também de pedir socorro, né? E de ajuda quando for necessário. Bem, companheiros e companheiras, essa é a nossa cartilha, é uma cartilha simples, mas estamos muito felizes porque ela já começou a ter repercussão, muitos RILAs já aconteceram, e eu acho que não há um instrumento, não há não, a palavra é muito forte, vou escolher uma mais suave, doce e mais precisa. Ela é um instrumento privilegiado de fortalecimento da imagem pública do Distrito 4.500, uma vez que ela é pioneira e ela vai chegar, por capilaridade, a todas as regiões do Distrito 4.500. Muito obrigada. Muito bom, valeu. Maravilha. Bom, quando andar tempo aí, né, que a gente está chegando, já passou um pouquinho da nossa previsão, um pouquinho não, vai chegar agora às 20h30, né? Mais ou menos no mesmo horário. A gente fica à disposição de vocês para responder alguma pergunta, se vocês quiserem, através do próprio WhatsApp, né, para a Zélia e para a Jane, que a gente pode esclarecer alguma dúvida que, por acaso, ficou nessa apresentação. Antes de terminar a reunião, aí, Leandro também quer falar aí um pouquinho. Miranda, eu queria fazer um comentário. Eu achei extraordinária a cartilha, Zélia. Parabéns. Aliás, a comissão de vocês vem trabalhando muito bem desde o início. Mas Rotary tem uma coisa interessante, tá? Rotary dá um reconhecimento a determinadas figuras que esse reconhecimento é tão importante que quando, por exemplo, você tem um porré, você leva na lapela qualquer reconhecimento, um diploma que você guarda, coisas simples. Mas eu acho que a cartilha precisa ter, talvez vocês tenham que pensar, a comissão é que pensa, uma referência àquela pessoa que teve a ideia de iniciar essa comissão. Foi iniciada na governadoria de Gilson, quando eu era instrutor dele, mas não teve nada a ver comigo, nem com Gilson. Quem iniciou essa ideia, quem ligou para mim, que eu liguei para Gilson, que nós nos reunimos a primeira vez, foi Inojosa. Eu acho que uma referência, ele está aí, eu estou vendo que Inojosa está aí, eu nem sabia, não tinha visto todo mundo antes de estar no telefone. Eu acho que uma referência, nada a ver com vaidade, mas com uma história que foi escrita nesse distrito, com a primeira comissão de mulheres do Rotary Internacional, pelo menos no Brasil. Eu não conheço também fora, tá? Comissão das Mulheres. Eu acho que a cartilha está perfeita, mas eu faria uma menção a essa figura que teve essa ideia, não só essa. A Alexandre ajuda muito esse distrito em tudo, há muito tempo, e às vezes tem sido injustiçado. Obviamente, não nesse assunto. Outros assuntos, ele sabe o que eu estou falando, algumas pessoas que conhecem essa história sabem, mas eu acho que é interessante colocar, mas acho que a discussão é de vocês, não é minha. E também, como não é para mim, nem para o meu governador Gilson, a menção seria para aquele que deu a ideia, e essa ideia pegou. Pegou tanto que vocês fizeram já um trabalho extraordinário,
mais extraordinários estão fazendo, e eu acredito que isso vai unir. A mulher não tem nada a ver com DEI, né, Jane? A mulher já está incluída há muito tempo, graças a Deus. Exato. Graças a Deus. Mas acho que eu deixei isso porque eu senti, tá certo, que deveria ser feito. Se fosse eu, se eu tivesse tido a ideia, vocês sabem, quando eu cito que nós iniciamos no Brasil o intercâmbio de jovens carentes, de jovens de baixa renda, eu sempre cito que a ideia foi de Bira. Eu comecei, porque eu fui chairman dele, mas a ideia foi de Bira. Eu acho que isso deve ser sempre colocado, tá? Uma boa ideia nunca deve morrer aquele idealizador. Tá? Era só esse comentário que eu queria fazer e queria que vocês pensassem sobre isso, se não hoje, não agora, mas entre vocês da comissão, tá? Falei muito, né, Miranda? Obrigado, companheiro. Não, falou o suficiente. Mas nós vamos considerar o que você disse, com certeza. Obrigado. Kleber, quer falar alguma coisa, Kleber? Parabenizar a companheira Jane pela excelente apresentação que ela fez e que cada vez mais faz com que nós possamos entender e tentar aceitar e participar com mais facilidade dessa nova ideia do Rotary, dessa nova comissão que o Rotary implanta no mundo todo. Parabéns, Jane. E parabenizar também a companheira Zélia pela brilhante cartilha que sua comissão está fazendo bonito e levando o nosso distrito a outro recanto, Zélia. Parabéns mesmo para vocês duas, e eu tenho certeza que, com a ajuda do Miranda, o Distrito 4.500 vai dar o exemplo, quem sabe, para todo o Brasil, com relação a essa nova ideia do Rotary. E dizer, Miranda, que estamos aqui já prontos, todos de prontidão, para lhe aguardar no próximo sábado, às 7h, lá na sede do nosso Rotary, para que você possa providenciar a organização da segunda chamada do seu PETS. Só isso. Obrigado, hein? Obrigado, Kleber. E Nojosa? Obrigada. Nojosa, quer falar alguma coisa aí? Estou dando palavra aos meus colaboradores, governadores que estão me auxiliando aí nessa comissão, que tem muitos, viu? Muitos governadores. Não, só agradecer aí a participação, agradecer as palavras do Leandro, parabenizar a Jane pelo grande trabalho que ela vem fazendo e, com certeza, irá continuar a fazer. Parabenizar toda a comissão das mulheres também por tudo que tem feito, cartilha maravilhosa. Tenho certeza que a comissão das mulheres vai continuar esse belo trabalho, mesmo alterando, eu não sei como, não é a diretoria, a coordenadoria, né, que vai ser a Cristina, de Caruaru. Tenho certeza que ela vai ter o mesmo empenho que a companheira Zélia sempre teve, né? Tenho certeza, não sei se a Jane vai continuar, com certeza também a comissão da Jane vai crescer muito e vai nos ajudar a aumentar aí o nosso quadro associativo. Então, parabéns a todos e vamos em frente. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês, né? Agradecer a Jane, agradecer a Zélia pela apresentação. A cartilha eu já conhecia, né? E foi por isso, foi o motivo da gente colocar aqui para um público maior. Eu acho, Jane, Zélia, que a gente precisa divulgar um pouco mais essa cartilha no próprio distrito, né? Que é muito boa, muito simples, muito compacta, mas de um conteúdo muito bom. Tá? Mais uma vez a vocês, muito obrigado pela participação. E vamos esquentar os motores, daqui a pouco a gente vai marcar outras reuniões com as comissões específicas. Um abraço e boa noite.
Pessoal, vamos liberar as imagens. Liberar as imagens para a gente fazer o registro oficial. Tchau, gente. Chamando a atenção de todos que Miranda marcou a posse num dia que eu não estou no Brasil. Só por isso, para eu não ir. Novidade, hein? Como a posse vai ser um sucesso, é dele. Se a posse fosse ruim, agora eu bobamente já comprei os meus ingressos. Eu não notei. Agora a gente não devolve mais o dinheiro, Leandro. Eu vou depositar na sua conta. Não, eu vou passar para outro casal. Vou pegar um casal. Ele vai ter que pagar. Eu vou depositar esse dinheiro na Fundação Rotária em seu nome. Então, pode depositar. Pode depositar. Eu boto outro mais. Tá bom. Pronto, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo, mulheres. Outra oportunidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Silvia. Beijinho, Nofre. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.